que o Senhor Jesus, quando estava ali carregando aquela cruz, ele teve sede, ele teve fome, mas mesmo assim aquele povo sabendo que ele estava cansado, mas ele estava sendo chicoteado, mas ele estava carregando a cruz, porque ele não estava negando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, aleluia, quando perceberam que ele estava muito cansado, quando perceberam ali, aleluia, que ele precisava pelo menos sequer de um pouquinho de água para molhar a boca, ali ainda usado de mau fé, né? E deram vinagre para ele, mas o Senhor, ainda com a tua graça e a tua misericórdia, enviou ali Simão Sirineu para ajudar ele a carregar aquela cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós achamos, aleluia, que não tem mais jeito, quando nós achamos, aleluia, que é o fim, é o fundo do poço, Deus, ele vem e fala: ainda não acabou, ainda tem mais um pouquinho, porque eu sou Deus que contempla, aleluia, a tua vida, eu contemplo, aleluia, os teus passos, os teus caminhos, eu contemplo a tua jornada, a tua caminhada. Então se esforça, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Então é isso que temos que fazer: se esforçar, caminhar, ter bom ânimo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler aqui rapidamente, que o horário já foi, né? E deixar aquilo que Deus me deu no altar do Senhor. Aleluia. Aqui em Jonas 4, a partir do verso 1. Aleluia. Hoje eu fui fazer faxina e o tempo todo Deus soprando na minha mente essa passagem. E a palavra já confirmou através da nossa irmã missionária Paula, do esposo dela, da pastora. Então assim, é só mais uma confirmação, porque a palavra já foi até mesmo ministrada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jonas, aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4 verso 1. Aleluia. A revolta de Jonas, mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me prevenisse, fugindo para Tarsis, pois sabia que eis Deus compassível, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fez bem que assim tireis. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor Deus nascer a bobeira, a qual subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremos por causa da bobreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, e ao subir da alva, a qual feriu a bobeira, e esse se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento acalmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo-lhe: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazei o bem, assim tirei por causa da bobeira. E ele disse: faço bem, me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivesse tu compaixão da bobeira, no qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. Versículo 11: e não hei de eu ter compaixão
da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz bem claro, igreja, que Jonas, aleluia, ele tinha um compromisso com Deus, mas ele não queria lhe obedecer ao Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor lhe causa uma situação para que Jonas vá até essa cidade. E Jonas, ele indo até essa cidade, aleluia, ele prega a palavra a qual Deus mandou. Só que a Bíblia também é bem clara em dizer, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que até o próprio Jonas duvidou daquilo que Deus falou que ia fazer naquela cidade. Por quê, pastora? Porque ele parou e foi para onde, aleluia, ele ia avistar se realmente aquilo ia acontecer naquela cidade. E assim são as pessoas, os crentes, o ser humano no dia de hoje. É que nem Tomé, tem que ver para crer. Porque eles não creem que Deus, aleluia, escolheu eu e você para pregar a palavra, levar o evangelho, para orar, para salvar, para curar, para libertar através do Espírito Santo de Deus. Porque Deus chamou eu e você para que nós possamos orar, interceder por alguém, e através de mim, de você, que somos chamados, escolhidos de Deus, salvar, resgatar aquela vida, aquela alma. Então Deus, ele nos chamou para nos usar através do Espírito Santo de Deus. E Deus chamou Jonas, aleluia, porque Deus queria usar Jonas naquela cidade, e ele se rebelia, mas o Senhor coloca ele lá, porque era o chamado de Deus, era o projeto de Deus, era o agir de Deus na vida de Jonas. Aleluia. E muitos hoje em dia se encontram dessa maneira. Tem pessoas que ele quer pagar o preço primeiro, ele quer ver primeiro o negócio acontecer, para depois crer que é Deus que está mandando, que é Deus que está fazendo, que é Deus, aleluia, que está operando. Nós temos que buscar em Deus e pedir discernimento de Deus, porque nem tudo é um adversário sobre a nossa vida. Muitas das vezes é o próprio Deus tratando comigo e com você, igual ele tratou com Jonas. Nós poderíamos dizer aqui, aleluia, nós poderíamos dizer, não, Jonas obedeceu a Deus, foi até aquela cidade de Nínive, pregou a palavra verdadeira, e o inimigo se levantou contra a vida dele, mas não foi. Pelo contrário, foi o próprio Deus que tratou com ele, por causa da rebeldia dele e por causa da desconfiança dele, que ele não creu. Quantas pessoas entram dentro da casa do Senhor e ali o pastor, a pastora está pregando a palavra e ainda sai murmurando, e ainda sai não crendo na palavra que foi pregada. E Deus usou Jonas nessa cidade de Tarsis para pregar a palavra, e ele pregou, só que nem ele mesmo creu que Deus ia resgatar aquele povo, que Deus ia operar um milagre naquela cidade. Se você for ler a passagem, você vai entender por quê. Porque aqui, ó, a Bíblia diz assim, aleluia: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que ia acontecer na cidade. É muito forte. É que o tempo não dá mais para a gente aprofundar dentro disso aqui, mas é muito forte, irmãos. Por quê? Porque primeiro Deus envia Jonas, Jonas prega, obedece e entrega aquilo que Deus mandou. Só que depois ele mesmo queria ver. Olha que coisa forte. É muito forte isso. E quantas pessoas, aleluia, vai na casa do Senhor e chega na casa dela, mas o pastor, a pastora pregou algo, eu não sei não, viu? Será que vai acontecer? Colocando dúvida, barreira, impedimento. Nós temos que crer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, nós temos que crer e confiar. Se Deus usou o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, porque a Bíblia
vida. Aleluia. Que se cumpra na vida do meu irmão, da minha irmã. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque quando vem da boca do profeta Deus usando, cumpre na nossa vida. Aleluia. E isso nós temos que acatar para nós. Nós temos que pedir para Deus. Quando a gente, aleluia, terminou o culto, na oração final, Deus, o Senhor usou o profeta, o Senhor usou o pastor, o Senhor usou o irmão. Eu creio, eu tomo posse, porque o Senhor entregou, veio do Senhor para a minha vida. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É assim que Deus quer que nós venhamos agir, irmãos. E muitos, aleluia, não creram. É igual Jonas. Jonas, aleluia, ele foi procurar algo para ele se acalmar, sentar e ficar observando se realmente ia acontecer alguma coisa. E Deus, sabendo, aleluia, que Jonas, aleluia, só queria ver o negócio acontecer. Jonas, ele ainda testa a fé de Jonas. Jesus ainda testa a fé de Jonas. Sabe o que ele faz? Pode nascer um pé de abobeira de um dia para a noite? Não tem como, irmãos. É só Jesus que pode fazer isso. Deus, eu creio. E ela subir, aleluia, e dar sombra para alguém que está ali debaixo daquele pé de abobeira. E no outro dia, aquilo ali viu um verme e se acabar. É só Deus. Assim como ele ressuscita mortos, Lázaro, aleluia, estava morto há 4 dias. Se você for aprofundar, aleluia, na tecnologia de hoje, você vai ver que com 2 dias, 3 dias, o corpo já está, né? E Jesus chega ali, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Lázaro sai para fora. Aleluia, Deus. E convida, Lázaro saiu perfeito, não tinha um hematoma, não tinha nada. Aleluia, tira aquela atadura e Lázaro está inteiro, está perfeito. É só Deus que pode fazer isso. E nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos que crer que o Deus que nós servimos ainda opera milagre. É um Deus de maravilha, é um Deus que cura, que salva, que liberta, que nos dá vida eterna. É um Deus que nos chamou, nos escolheu, e nós temos que crer, porque a Bíblia diz: se crer, verás a glória de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia, Jesus. Então nós temos que crer, amada igreja. Nós temos que confiar que Deus ainda, aleluia, opera milagre, opera maravilha, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos parar de ser incrédulo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Muitos não estão crendo, mas nós estamos vivendo os últimos dias. Essa semana eu estava falando com uma amiga minha, aleluia, que tem um ditado aí fora que o povo fala, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que eles dizem, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Esqueci agora até o ditado que o povo fala aí, aleluia, né? Que eles falam assim que Deus é para todos, né? Deus ele é para todos, mas não é para muitos. Louvado seja, uma coisa assim, aleluia. Eu vou me lembrar. E aí, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. E realmente a gente está vivendo esse tempo de confiar que não é para todo mundo, é para poucos. É para poucos, é para aqueles que estão realmente pagando preço, vivendo o chamado, porque nós estamos pagando um preço, irmãos. Nós estamos pagando um preço até por aqueles que não querem ser obedientes, até por aqueles que não querem servir a Deus, aleluia. Porque Jonas, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus poderia dizer: já que você não quer obedecer, já que você não quer fazer, então peraí, eu vou recolher. Mas Deus não fez isso. Jonas teve que contemplar a cidade santa, a cidade maravilhosa, porque Deus, aleluia, ele fez, aleluia, aquele povo daquela cidade de Tarso saber que existia um Deus que pelejava por aquela cidade, existe um Deus que peleja pelo teu povo, existe um Deus, aleluia, que não abandonou o teu povo, ele não vai abandonar, ele não vai deixar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para isso nós temos que crer. Para isso nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Aleluia. Então nessa noite eu quero deixar para você uma outra hora. Eu quero ministrar nessa passagem que ela é muito profunda. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o horário já foi. Mas eu quero deixar para a amada igreja,
cochilando em dois pensamentos. Será que é? Será que não é? Será que Deus está recebendo? Será que Ele não está? Irmãos, o importante é que Deus, Ele está cada dia nos colocando de pé. A pastora acabou de falar aqui que ela está alegre porque ela está de pé e ela está falando, ela pode trazer uma mensagem, ela pode trazer uma saudação. Ela está aqui, mas ela está, aleluia, sentada, mas ela está aqui ouvindo a palavra. Aleluia, Jesus. E aqueles que não pôde estar? E aqueles que estão nas drogas, na prostituição, no tráfico, num bar, numa bebida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que agradecer ao Senhor. Você que está na sua casa e com a sua família, agradece ao Senhor. Se o seu marido está trabalhando, o seu filho está no trabalho, agradece ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Se o seu esposo está dentro de casa, já voltou do trabalho, teu filho, agradece ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloca os teus filhos no altar do Senhor Jesus. Apresente os teus filhos, a tua família que Deus te deu no altar do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque é Ele que cuida, irmãos. Nós não vamos cuidar. Nós não temos mais, aleluia, esse cuidado igual Deus tem. Porque nós não sabemos. Que nem, por exemplo, a minha filha mora lá no São Judas. A única coisa que eu posso fazer por ela é orar. Porque eu não sei o que ela está fazendo nesse exato momento. Eu não sei se ela está na igreja, se ela está dormindo, se ela está em casa. Eu não sei o que ela está fazendo, mas ela é minha filha, ela é minha família. E eu tenho que orar e interceder pela vida dela para que Deus venha fazer o melhor. A vontade dEle sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família. É isso que nós precisamos. Porque, irmão, o mundo aí fora jaz do maligno, ninguém quer, aleluia, como a nossa irmã, a missionária Paula falou, ninguém mais quer interceder um pelo outro, ninguém quer orar mais um pelo outro, ninguém quer fazer mais a um pelo outro, é cada um por si, Deus por todos. Esse é o ditado aí fora, veio na minha mente agora. É verdade. É cada um por si, Deus por todos. Nós estamos vivendo cada um por si. Verdade, Deus. E Deus para todos, né? Então nós temos que, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Confiar mais, buscar mais, acreditar mais. Mas pastor, eu estou orando, ora mais. Pastor, eu estou crendo, creia mais. Pastor, eu estou buscando, busque mais. Pastor, eu estou jejuando, jejua mais. Pastor, eu estou lendo a palavra, leia mais. Porque a nossa guerra, irmãos, é constante. O inimigo quer que nós parem, mas nós não podemos parar. Não podemos parar. Nós temos que prosseguir, caminhar. E o que nos vai nos fortalecer é isso aqui, ó, a palavra. É a palavra. Porque a Bíblia diz, Senhor, e sobre a tua palavra eu vou lançar rede novamente. Porque Deus, Ele aparece, aleluia, para Pedro e fala assim, Pedro, volta ao mar e lança a rede novamente. Aleluia, Deus. Mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegou nada. Mas sobre a tua palavra, né? Sobre a palavra de Deus, eles foram. E aí teve que chamar outros barcos, outras pessoas para ajudar. Verdade. Porque a bênção foi tão grande, né? O agir de Deus, o mistério ali sobre a palavra foi tão grande, aleluia, que a bênção foi triplicada ou Glória. quadriplicada, muito mais, né? Glória. Por quê, irmãos? Por quê? Por causa da obediência. Ele obedeceu. Senhor, sobre a tua palavra nós vamos lançar rede novamente. E eles foram, e Deus honrou, Deus abençoou. Então, irmãos, fica com essa palavra ao teu coração, creia somente, busca, não olhe para a direita nem para a esquerda. Eu sei, irmãos, que está difícil hoje servir ao Senhor, não está fácil. Que as pessoas hoje, ela implica com o seu cabelo, ela implica com a tua unha, ela implica com a tua veste, que nem a irmã falou, ela implica com a tua roupa, mas nós temos que olhar para Cristo. Aleluia, Deus. Nós temos que olhar para Cristo, aleluia. Irmãos, a gente hoje, você liga, você vai ver o celular, é uma briga de pessoas, porque é crente, vai para academia. Mas se precisa, se você precisa ir, vai, mas vai com decência. Mas vai porque precisa. Eu mesmo, aleluia, louvado seja Deus, passei pelo médico. O
médico falou: a senhora precisa fazer exercício, precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aula de dança. Mas Deus dá sabedoria. Peraí, eu não preciso fazer aula de dança, eu faço exercício na minha casa, né? Eu pego um cabo de vassoura, eu pego 2 garrafas de água cheia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu tiver que ir na academia, porque eu não tenho todo os apreparos, equipamento, mas eu vou com uma roupa de serva de Deus e vou fazer, aleluia. Então Deus, ele dá estratégia, ele dá sabedoria para nós, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tem coisa que não nos convém, mas tem coisa que é necessário para a nossa própria saúde, para que nós possamos permanecer de pé. Então nós temos que ter discernimento e sabedoria. Aleluia. Amém, igreja? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.